O senhor estava falando, né? Até o senhor ficou emocionado ao relembrar aí a história, a luta do povo palestino e do seu pai. Então, até o senhor estava falando aí sobre essa reação dessa ministra israelense. O senhor, como palestino, né? É algo que destroça, né? Então, é por isso essa sua fala, né? Como Lula vai pedir desculpas a um governo que tem feito isso com os palestinos. É esse o seu pensamento, né, senador? Não é meu pensamento, é o pensamento de grande parte da população mundial. Qual foi o país que se posicionou? O presidente Lula é uma pessoa respeitada no mundo inteiro, não é um qualquer. É um presidente de um país de mais de 200 milhões, com uma economia, com uma das maiores economias do mundo. Ele vivenciou aquilo ali, ele viu. Veja bem, vamos deixar claro: o presidente Lula, em momento algum, fez qualquer referência ao povo judeu. Nunca. Pelo contrário, ele tem o líder do governo do presidente Lula é judeu. Um dos maiores amigos que eu tenho no Senado, que é o Davi Alcolumbre, é judeu. Todo mundo sabe, eu votei e apoiei o Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, lá atrás. Então, não dá para misturar, o Brasil nunca misturou isso. Nós sempre tivemos uma relação pacífica entre árabes e judeus no Brasil, nunca houve nenhum tipo de agressão. O Brasil recebeu de todo mundo, de braços abertos, pessoas que vieram do mundo todo. Eu mesmo, como governador, aqui, quando o Haiti teve aquele terremoto, recebi milhares de haitianos aqui no meu estado e fiz um esforço enorme, vieram aqui para trabalhar, saíram numa vida difícil. Eu sou filho de imigrante, eu sei a dificuldade que o imigrante, seja ele judeu, árabe, espanhol, português, seja quem quer que seja, o imigrante chega num outro país sem ter família, sem ter conhecimento nenhum, ele é recebido de braços abertos. O Brasil sempre recebeu. O Lula não tem maldade no coração. O Lula não é uma pessoa do mal. O Lula é uma pessoa que pensa o bem. Os programas dele são voltados para as pessoas mais humildes, para as pessoas que mais precisam. Então, quiseram dar uma conotação. Não deram essa conotação, Fabiola, Josias e Tales, quando o ex-presidente Bolsonaro recebeu uma deputada nazista. As falas. Não tinha essa histeria. Aqui, senador. É uma histeria. A histeria de 700 mil vidas perdidas na Covid. E hoje, muito do que aconteceu no 8 de janeiro... E lá atrás, a propósito da Covid do 8 de janeiro... A propósito da Covid do 8 de janeiro, a gente está vivendo um dia hoje extraordinário, estamos até chamando de super quinta. Vamos ter a posse do Flávio Dino e Bolsonaro e os seus cúmplices militares e civis estão intimados a prestar depoimento. Eu queria saber do senhor o seguinte: o Flávio Dino tem lá processos que ele herda da ministra Rosa Weber, um deles trata de acusações feitas na CPI da Covid. Pergunto se o senhor conversou com o Flávio Dino sobre como ele lidará com a acusação feita contra o Bolsonaro pela CPI da Covid e qual é a sua expectativa em relação ao comportamento do Supremo, que agora condenaram até aqui os bagrinhos lá que invadiram as sedes dos três poderes. O que o senhor espera do julgamento do Bolsonaro, dos generais, do almirante, o ex-comandante da Marinha, esses mais graduados, os cúmplices mais graduados? O que o senhor espera da justiça? Eu espero que se faça justiça. Que não dá para ser muito valente com pessoas pequenas e achar depois passar a mão por cima de pessoas pequenas, de pessoas grandes. O ministro Alexandre de Moraes tem demonstrado essa coragem para fazer isso. Mas uma coisa que eu quero te falar, Josias, é o seguinte: lá atrás, na CPI da Covid, nós identificamos esse gabinete paralelo, esse gabinete do mal, e a gente já dizia que o Braga Neto estava por trás porque ele coordenava todas as ações de Covid no Brasil. O que o Aras fez? O Aras engavetou tudo. Se ele tivesse sido punido naquele momento, se o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, tivesse agido naquele momento, ele talvez não tivesse a coragem de depois estar junto com o presidente Bolsonaro e o próprio Bolsonaro também, que é responsável, sim, por muitas dessas vidas perdidas.
O senhor fez uma observação, É. durante a CPI da Covid. O senhor dizia, olha, as Forças Armadas precisam cuidar, porque tem aqui gente fardada envolvida em rolo com vacina ali no Ministério da Saúde. E houve uma nota das Forças Armadas, dos comandantes, como que reprimindo, ou como que repreendendo o senhor. O senhor se sente hoje meio que aliviado ao verificar que aquilo que estava ali, aquela semente que estava no Ministério da Saúde, em verdade se revelava numa trama muito mais sórdida nesse golpe? Não, soltaram uma nota. O ministro da Defesa e os 3 comandantes militares do Exército, Marinha e Aeronáutica contra mim. Né? Mas aí eu não vi a indignação do presidente, na época, do Senado, em relação a uma nota contra um senador da República.